Bom, nessa aula vamos começar falando sobre histórias de usuário, né? O que é uma história de usuário? História de usuário é uma descrição resumida da feature que você vai implementar para o seu cliente. Como o curso visa ser bastante prático, eu não vou me aprofundar muito nos conceitos que existem, né, por trás de uma história de usuário, como o conceito de invest, detalhar cada uma dessas partes. A gente vai ver isso na prática e você vai conseguir pegar cada um desses detalhes de forma mais prática, beleza? Basicamente, o que você precisa saber é que cada história de usuário precisa ser independente, ou seja, você não pode utilizar uma outra história de usuário para complementar a história que você está trabalhando. Essa história tem que ser autocontida e tudo que você precisa saber para implementar aquela feature tem que estar dentro dessa história de usuário, certo? Além disso, essa história de usuário precisa ser mensurável. Para você conseguir mensurar de uma forma eficiente, né, uma história de usuário, você precisa saber todos os detalhes que estão escondidos dentro dessa história. E aí que entra o Example Mapping, ele que vai facilitar a gente a descobrir os detalhes ocultos em cada uma das histórias de usuários que a gente vai implementar. Além disso, uma história de usuário tem que ser testável. Testável não tem nada a ver com testes automatizados, beleza? Uma história testável significa que você tem que definir os critérios de aceitação dessa história e os testes que vão exemplificar se os critérios estão sendo atendidos, né? Ou seja, se quando o usuário fizer uma ação X no sistema, o sistema responde, né, com um resultado Y, beleza? E esses testes podem ser feitos tanto de forma manual quanto automatizada. Por isso que eu digo que não tem nada a ver testes automatizados com uma história de usuário ser testável. E para a gente conseguir identificar os critérios de aceitação, que são as regras, e os exemplos que devem ser testados, né, para identificar se aquele critério foi atendido ou não, a gente vai usar o Example Mapping. E na próxima aula eu explico para vocês o que é o Example Mapping, tá bom? Então aguardo vocês lá.